Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, dia 30 de julho, uma manhã bastante fria aqui em São Paulo, provavelmente em Ribeirão Preto não, onde está a Cíntia. É verdade. Vamos hoje conversar, mais uma conversa entre amigos. Hoje que é um dia especial, hoje é o Dia Internacional da Amizade. E escolhi 3 amigos aqui para estarem conversando conosco sobre um assunto também importante, novo no Brasil, embora a lei já até tenha sido promulgada há algum tempo e ainda não entrou em vigor ainda, mas um assunto já consagrado, por exemplo, na Europa, inclusive em legislação, nos Estados Unidos, mais recentemente também, que é a proteção de dados pessoais no mundo informatizado, no mundo onde as relações nossas cada vez mais se dão no meio eletrônico, inclusive a conversa entre amigos, que se dá por meio eletrônico. E para essa conversa, chamei 3 amigos e especialistas na área. Começo pela Cíntia, agradecendo a Cíntia ter acolhido o convite e está conosco aqui hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Dr. Marcos. É uma satisfação enorme poder conversar aqui com vocês, também meus queridos amigos, Dr. Marcos, Dr. Marcassini, a doutora Aline. É uma honra imensa. Aqui em Ribeirão não está tão frio, é difícil ficar frio aqui, mas está mais fresquinho que o normal. O tema é fundamental, a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda mais nesse contexto de pandemia, em que há alguns aplicativos, como aplicativos de rastreamento pessoal, para informar possíveis pessoas infectadas que estejam nas proximidades. Então, o que é feito com todas essas informações? A gente viu que, recentemente, em abril, a medida provisória 954 permitiu o compartilhamento de dados pessoais entre as empresas de telefonia móvel e fixa e o IBGE. E esse compartilhamento sem estabelecer critérios com relação à segurança dessas informações, por exemplo, a anonimização, ou mesmo qual o relatório de impacto à proteção de dados. Então, ou seja, o tema precisa ser regulado, ainda mais num ambiente que a gente vive que a gente fala monetização dos dados pessoais. Essas informações pessoais são utilizadas, por exemplo, para publicidade comportamental, marketing direto, ou seja, é um ganho muito valioso para as empresas. Tanto é que a gente vê que empresas que detêm um volume grande de informações são sempre negociadas em milhões, milionários. Então, realmente, esse é um valor no que a gente chama na economia informacional, e aí surge o impasse, regular ou não. E a Lei Geral de Proteção de Dados ela é necessária justamente nesse contexto para se regular, equilibrando os interesses em jogo, tanto dos titulares de dados pessoais, no que diz respeito à sua... Somos todos nós, verdade. Então, para sabermos com antecedência quais os direitos, como eles podem ser exercidos, e também para as empresas, porque, veja, se a gente não tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fica à mercê do ativismo judicial, o que o juiz vai considerar como informação pessoal, ou quais as obrigações. Então, a lei é importante também para as empresas, para elas saberem de antemão quais as obrigações, até que ponto elas respondem. Isso, a gente vai discutir tudo isso, o Estado também, que tem dados nossos, a troca de informações no próprio Estado. Vamos falar sobre tudo isso, vamos ter esse momento especial, né, com os nossos amigos também que estão nos acompanhando. Quero agradecer também a Aline, que também atendeu gentilmente o nosso convite, viu, Aline? Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, doutor. Bom dia. Bom, vamos lá então, né? Eu sou super suspeita para falar sobre o tema dessa conversa entre amigos, que é a importância da LGPD, porque hoje eu atuo 100% do meu tempo profissional com proteção de dados, sou super apaixonada por um tema, e eu vejo ela como uma das leis mais importantes da nossa atualidade, né? Quando eu penso em privacidade, proteção de dados pessoais, eu penso em direitos humanos. Internacionalmente, ele é visto como um direito humano, um direito fundamental para as pessoas conseguirem viver adequadamente. Exato.
na sociedade informacional. A Cíntia bem falou, né? A gente vive numa sociedade em que a troca de dados é constante, é massiva. Como é que a gente consegue viver adequadamente nessa sociedade se a gente não tivesse ciência do que está acontecendo com o nosso dado? Inclusive, no Brasil, isso está, espero eu e acredito que será, elevado a um direito fundamental através da PEC 17 de 2019. Tá? E outros que estão, né, como em Portugal, Espanha, que já tratam o nível constitucional. Exato. E o Brasil estava até atrasado, e eu estou muito feliz que a gente está aí acompanhando o passo e finalmente conseguindo entrar nessa conjuntura internacional, até porque a gente ia acabar barrando negócios, né? Se a gente é um país que não tem um nível adequado de proteção de dados, como é que as empresas de outros países vão querer deixar os dados delas aqui no Brasil? Então, é muito importante que a gente realmente consiga fazer isso. E é muito engraçado quando a gente olha quando surgiu, né, o tema privacidade no direito, em fato. Foi lá para, enfim, acho que 1800, não lembro exatamente, 1890? 1890? Isso mesmo. O direito de ser deixado em paz. Perfeito, direito de ser deixado em paz, né? E aí começou-se a falar de câmeras fotográficas. Será que se eu for filmado numa situação que eu não quero, isso não pode ser disponibilizado por aí, minha foto? Então é muito engraçado e curioso ver que hoje em dia isso mudou, né? Eu não quero só ser deixado em paz, eu quero que meus dados transitem, porque eu quero usar serviços, eu quero usar produtos, eu quero, enfim, participar da sociedade da informação, mas eu tenho que ser minimamente saber o que vai acontecer com o meu dado e ser respeitado, ter ética. Se a gente pensa, tem uma frase de um advogado do Nordeste que eu gosto muito, vou trazer aqui para vocês. Ele diz que a LGPD deveria se chamar LGPP, ao invés de Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Pessoas. Porque é isso que no final do dia ela resguarda. Ela resguarda eu, resguarda o Dr. Marcos, Cassini, Cíntia, você que está nos assistindo. Então, ela é muito importante para regular a gente e proteger a gente dos abusos. É verdade. E está conosco também o Augusto Marcassini, já participou de outras conversas entre amigos. O Augusto, todos sabem, meu amigo de muitos anos. Nós conversamos juntos, né? Essas questões de informática. Nós somos os primeiros a levantar isso. Eu brinco, nós estivemos juntos, que nós somos num congresso, a Aline é mais nova, né? Nós somos jovens há mais tempo, nós acumulamos mais juventude. E nós fomos no congresso de Augusto outro dia, na ASP, e aí nós recebemos o diploma de Jurássicos, né? Como é que era, Augusto? Os dinossauros os pioneiros, né? Os pioneiros, os desbravadores. É uma maneira elegante de dizer os dinossauros. Uma honra, né? Uma honra estar aqui. Obrigado, Augusto, por mais uma vez estar aqui conosco. E nesse assunto que você conhece também muito, você que é o homem que tem uma visão, sempre teve muita preocupação no uso de tecnologia em relação aos seus aspectos sociais. Né? Bom dia, Augusto. Bom dia, Max. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Aline. Prazer em encontrar Cíntia, já também minha amiga de alguns tempos. Embora não sei se ela gostou muito de me conhecer na banca. Não sei se... E a Aline, prazer conhecê-la também. Bom, Max, nós estamos falando disso faz tempo, né? Desde, como você lembrou, aí, quando nós nos conhecemos, você estava lá escrevendo aquele projeto de lei de comércio eletrônico, né? E tinha lá um artigo preocupado com a entrega dos dados, né? Que não fosse exigido do consumidor no comércio eletrônico dados além dos necessários para a conclusão do negócio, né? E esse é um tema que eu sempre lembro, né? Nós falamos disso em 1998, né? Quando se estava lá na comissão escrevendo esse projeto. E uma questão que sempre me ocorre quando a gente fala de proteção de dados é que, bem, nós precisamos lembrar do bem jurídico a ser protegido, que é a privacidade, né? Ou as pessoas, até como a Aline lembrou aqui. A lei não protege dados não são sujeitos de direito, não são bem jurídico exatamente em si, mas sim a privacidade. E eu tenho sempre algumas preocupações, principalmente aqui no Brasil, em que as leis às vezes são feitas aí de sopetão ou para inglês ver, né, para europeu ver, para a gente não perder o mercado com a Europa, fizemos uma lei talvez para europeu ver, porque
coloca-se lá uma porção de coisas, copia-se parte da legislação europeia, mas, às vezes, fica de fora muita coisa, ou há muita brecha, né? Eu vejo na LGPD muito termo vago, muita brecha, e sempre lembrando, aí talvez aí pelo meu passado italiano anarquista, eu tenho a minha preocupação muito grande com o Estado, né? O Estado ficou de fora da LGPD, praticamente. Não, e, ao contrário, até, mas não só não há uma regulação muito clara sobre o que o Estado pode fazer, como temos lá, acho que eu contei 5 ou 6 vezes a expressão política pública como um coringa ali que é colocado, não há expressão mais vaga do que política pública. E está lá como ressalva, sempre aparece como uma ressalva que uma política pública pode permitir ir além dos limites ali da LGPD. Então, eu costumo dizer que eu tenho mais preocupação com o Estado do que com o Google e com o Facebook. Não que as empresas não possam, aí, talvez, praticar alguma coisa desagradável aí com relação à nossa pessoa, mas acho que não há na história do mundo nenhum caso mostrando que empresas mandem pessoas para a câmara de gás ou para campo de concentração, ou que joguem numa masmorra por 50 anos. Né? Então, o que realmente falta um pouco na LGPD é cuidar do papel do Estado. Quer dizer, a paciente agora mesmo falou do compartilhamento de dados com como é que é lá com o IBGE, né? IBGE. Nós tivemos quantos episódios? Eu só naquele período na comissão da informática, lá já nem me lembro quantos episódios nós presenciamos aí de dados pessoais que o governo comercializava ou vazava simplesmente, né? CDs com dados da Receita Federal lá na Rua Santa Ifigênia, para os amigos do Brasil que não conhecem, Santa Ifigênia é uma rua aqui de São Paulo que vendia produtos eletrônicos no passado. Augusto, isso todo dia. Ontem saiu da imprensa que o Ministério Público de Curitiba tinha 38 mil, dados de 38 mil pessoas. Ontem saiu 38 mil pessoas dados enviados pelo Ministério Público lá de Curitiba. Sim, o DataSUS, né? Gente, é um volume de informações, muitas delas sensíveis, né? Porque diz respeito à condição clínica das pessoas e sem um cuidado, assim, um respaldo. Mas esse problema, só para contextualizar o que o Augusto fala, de câmara de gás e tal, na verdade, essa preocupação começa exatamente por causa disso, porque começa na Europa, os primeiros países preocupados foram os países europeus, porque a Segunda Guerra, todos sabem, genocídio, especialmente ligado aos judeus, e havia uma discussão, como é que descobriu quem era judeu, quem não era judeu? E aí chegou à conclusão que houve um censo, na década de 20, em que esse censo feito com tecnologia, o primeiro censo feito com tecnologia, cartão perfurado na época. Né? O Augusto lembra do cartão perfurado. Máquina Olerite. Eu não lembro. Essa palavra aí que no Brasil se transformou sinônimo de folha de pagamento, né? Porque era o nome de uma máquina de cartão perfurado. Meu vestibular era cartão perfurado. Você fazia o prova e depois ia... Eu também. E aquela tecnologia, uma das perguntas no censo, era exatamente qual a religião. E com isso, evidentemente, provavelmente quando foi feito o censo nem era essa finalidade, mas o fato é que permitiu que o Estado tivesse o alemão tivesse uma grande base de dados com informações da origem das pessoas. Isso permitiu que o Estado pudesse identificar aqueles que fossem judeus ou que tivessem origem judaica. Exatamente. Então, essa discussão é que levou à criação das primeiras leis de proteção de dados, depois até, como disse a Aline, a consonarização, né? Alguns países consonalizam a proteção do cidadão contra o mau uso da tecnologia. Né? Em Portugal, por exemplo, tem uma discussão, está a Constituição, mas existe uma discussão até hoje sobre o número único. Né? Nós, no Brasil, temos o número único do RG e nunca discutimos nada. Né? O CPF, né? O CPF. Nossa, o CPF virou onipresente. Né? E eu lembro que, 2, 3 anos atrás, o governo do Estado de São Paulo ele autorizou que o Instituto
que detém os nossos dados biométricos, que é a foto, a assinatura e a digital, mais de 30 milhões de pessoas, ele pudesse fornecer esses dados para a imprensa oficial de São Paulo, para que ela comercializasse junto a empresas, para fazer com que as pessoas que fossem acessar prédios, ao chegar no prédio, colocasse a digital e aquela digital fosse conferida com a base de dados da imprensa oficial. E eu falei que era um escândalo aquilo, porque nós depositamos no Estado aquelas informações, não foi para isso, porque o Estado exigiu aquelas informações fossem depositadas para efeito exclusivamente de identificação civil, e que, portanto, o Estado não poderia servir-se disso para outra finalidade, ainda mais para comercializar essas informações como se esses dados fossem dele. E aí o governo do Estado recuou, não teve. Mas, como disse Augusto, nós tivemos muitos momentos dessa tentativa do Estado de usar esses dados. O Augusto falou de vazamento, é verdade. Na sala Sé, você vai comprar um CD, chama CD ainda, Augusto? Mas, sei lá, na CD. Agora é nuvem, está na nuvem. Hoje deve dar senha de acesso na nuvem. Vou assistir uma fita e vou comprar um camelô lá da Sé deve dar acesso. Vou assistir hoje à noite uma fita e vou comprar um CD. Mas é essa produção. Eu queria... E aí surge uma preocupação, inclusive, internacional, como disse a Cíntia. A Cíntia lembrou bem que os dados são transacionais, não tem fronteiras, né, Cíntia? Então, eles se navegam. Em aqueles países que não têm uma proteção, os países que têm, certamente, como já aconteceu com a Europa e os Estados Unidos, né, que teve que fazer o acordo do Porto Seguro, onde os Estados Unidos se comprometia nas empresas que tivessem acesso aos dados dos europeus a praticar as mesmas regras de proteção daquelas que estavam dentro do território da própria Europa, né, Cíntia? Então, não existem dados assim triviais, dados inúteis, né? Como seguindo só, complementando o que o Dr. Marcos mencionou. A gente pensa assim, é uma informação que ingênua, né? Hoje em dia não existe, porque a quantidade de informações que existem em razão da participação das pessoas nas redes sociais, e-commerce, nas plataformas de e-commerce, então, essas informações são facilmente correlacionadas, resultando em informações importantes, valiosas e muias vezes sensíveis, porque a gente fala, não é só o dado sensível, mas também tem o perigo do tratamento sensível dos dados pessoais. Mas, e essa circulação transfronteiriça dessas informações, surge um problema do enforcement da lei, né? Cria esse problema. E essa foi a grande sacada, digamos assim, da Europa, porque ela se preocupou, olha, como tutelar os dados dos europeus, os europeus, né? Que são, a gente fala proteção de dados, mas com certeza as pessoas. Como protegê-los se as informações deles são enviadas para empresas sediadas no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em outros países que a gente às vezes nem sabe onde os servidores estão. Então, para tentar contornar esses efeitos, criou-se essa ideia do nível adequado. Então, na América Latina, apenas a Argentina e o Uruguai têm o juízo de adequação dos respectivos sistemas de proteção de dados. Então, o Brasil precisa correr para se inserir nesse contexto e nesse ponto, assim, eu fico um pouco decepcionada da gente discutir no Brasil uma prorrogação da vigência da lei, né? E todo recentemente, utilizando os efeitos da Covid, tentou-se prorrogar a vigência da lei, e agora a gente tem alguns possíveis cenários, a vigência ainda é incerta, porque a gente tem a medida provisória 959, que a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor em 3 de maio do ano que vem. Mas temos a RJET, que é a Lei 14.010, que fala que só suspende a vigência dos artigos das sanções, que, na verdade, o que se teme muito são as sanções previstas na lei, principalmente a multa, né? As empresas temem que a multa pode inviabilizar financeiramente os negócios, mas eu acho que não é só a sanção, porque, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem uma função importantíssima que passar para a sociedade essas informações de proteção de dados. Então, conscientizar a população brasileira. A gente está hoje numa fase de mudança cultural, passando dessa superexposição, que é muito comum, né, dos brasileiros, para uma fase de conscientização dos perigos dessa superexposição.
Interessante, interessante. Eu fico pensando o seguinte: no momento de pandemia, a situação dos dados se agrava, né? Então, seria o oposto, né? Porque os dados estão flutuando, inclusive dados em relação à saúde, em relação às pessoas. Esse convênio que foi dito das empresas de telefonia cedendo seus dados, né? Uns dizem que personalizados, outros que dizem que não estão personalizados, né? O controle de fluxo das pessoas. Então, no momento que essa discussão devia estar mais à tona, né? O que estão fazendo com meus dados? Né? Como é que estou controlando minhas informações, o meu trânsito para saber se tem mais gente fora de casa, dentro de casa, e faz exatamente o contrário, né? Posterga, né? Pretende se postergar a incidência da lei. Deixa eu fazer o registro, falando em dados, né? Fazer o registro dos nossos amigos que estão nos acompanhando, o Luiz Alencar. Aline, tem uma pessoa aqui que eu conheço, meu amigo de 30 anos, está muito triste hoje, ele está extremamente triste ontem, por um fato que aconteceu ontem à noite, né? Do time ser desclassificado dele, né? É o Vitor Monatelli. Você conhece o Vitor Monatelli? Claro, meu pai. Uma honra. E hoje em dia ser colega dele, ele está assistindo eu conversar com vocês aqui. Ele está muito bravo, não vamos brincar com ele. Esse que foi o motivo do mau humor da manhã, então. A Nicole Funk, a Cida Prado, a Gabriela Silva. A Gabriela, aliás, fala assim, Aline, parabéns pelo livro da RT sobre produção de dados. Tentei comprar e está esgotado. Como faz para comprar o livro que está esgotado? Depois, daqui a pouco você conta. A Sônia Ré, Veríssimo, a Fábia Maruco, o João Milano Veiga, a Adriana Laiciafari, perdão, o Renato Barros, amigo, Fernando César Baruso, o Alexandre Pereira, Jacqueline Crespo, a querida Crionice Moura, a Marina Pedalha, o José Eduardo Melo Filho, outro grande amigo, todos os amigos. Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, o Celso Roca. O Celso estava na primeira comissão nossa, Augusto, nos idos de 1900. Precisamos dar um diploma de dinossauro para ele também. A primeira palestra que eu dei na minha vida foi sobre direito eletrônico, em 1998, em São Carlos, tem foto dela, a convite do Celso Roca, e estava ao meu lado na mesa o Renato Barros, que também está aqui, Renato novinho naquela época, hoje envelheceu bastante. A Jaqueline Crespo, o querido amigo Heleno de Lima, saudades do amigo, o Glaucio França, José Rocha Pinto, o Jorge Marcos, e depois eu vou falando outros nomes. Aline, postergar não significa que as empresas devam também esperar. Há toda uma preparação interna do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista normativo e do ponto de vista cultural, que precisa ser feito já para que, quando a lei entre em vigor, a empresa esteja adequada, né? Perfeito. Essa lei, eu acho que é a lei que teve o vacatio legis, né, o período aí de entrar em vigor mais longo das leis brasileiras, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, tá? Então, por que ela teve um vacatio legis tão longo? Justamente porque ela exige uma mudança cultural, uma mudança estrutural de paradigma dentro da empresa. Você tem que adequar processos, você tem que, enfim, conscientizar seus colaboradores, porque são os colaboradores e até os terceiros que vão lidar com os dados, e a gente sabe que as pessoas são falíveis. Você tem que criar processos, políticas, tem que mapear todo o dado que você trata dentro da organização, tem que se preparar para atender as pessoas, porque os titulares agora têm novos direitos, então eles vão poder perguntar para qualquer empresa: que dados você tem sobre mim? O que você faz com meus dados? E a gente tem que responder tempestivamente, imediatamente ou em até 15 dias úteis, 15 dias, desculpa, que é um prazo super curto, menor até que o da Europa, que é a lei que a gente se inspirou, né? Então, é uma mudança muito, muito grande. E a gente vê que mesmo os 2 anos não são suficientes. E a maioria das empresas demorou muito para iniciar, algumas sequer iniciaram esse processo. Então, realmente, é uma lei que exige um esforço muito grande das pessoas, né? É uma dedicação muito grande interna para você se sentir minimamente adequado. Augusto, fala um pouquinho da lei agora, da estrutura da lei, por favor. Bom, temos aí uma lei extensa, né? Eu já escrevi até alguma coisa crítica aí, que é uma lei prolixa demais,
Eu tenho criticado bastante essas leis sobre tecnologia, escreve-se demais, às vezes para regular de menos. O legislador brasileiro se encantou muito aí com princípios, e o Marco Civil já está assim, começa com muito princípio, fala... E, às vezes, a lei não precisa dar nome a princípios, os princípios geralmente são extraídos, né? O legislador está invertendo as coisas, né? Os princípios são parte de uma teoria, que são extraídos de um sistema, de um conjunto de regras que permitem identificar qual é a orientação daquilo, qual é o bem jurídico que é protegido, mas o legislador quer teorizar na lei, quer dizer, então eu tenho uma certa crítica a isso. Agora, de modo geral, o que temos ali? A lei, primeiramente, ela já não incide sobre algumas questões, né? Então, por exemplo, a atividade jornalística, por exemplo, não é regulada pela lei. E também nós encontramos ali as questões de segurança pública, etc. O que não me parece lá muito justificável, né? Quer dizer, o Estado deveria também preservar bem os nossos dados, inclusive de segurança pública. Não tem muito motivo para o Estado estar fora do controle. Depois disso, num outro artigo, a lei estabelece ali, a meu ver, num rol taxativo, né, que é ali o artigo 7º, quais, né, são as situações em que os dados podem ser tratados, né, quais situações que permitem. Então, são também algumas situações de flexibilização, porque é evidente que nós temos que pensar algumas coisas, né? O tratamento de dados não é um mal em si, né? Ao contrário, a sociedade moderna está funcionando em cima de dados. Quer dizer, até é interessante retomar aquela questão aí da Aline, aquela questão histórica. Quer dizer, a lei sempre segue o direito. Eu tenho sempre repetido muito isso, né? Às vezes o legislador quer prever o fato, né? A lei sempre segue o fato, né? Então, foi por conta aí da fotografia que surgiu no século XIX que nascem as preocupações quanto à privacidade, porque a fofoca já devia existir desde a antiguidade, a bisbilhotice, mas sem o potencial de causar o mal que a fotografia trouxe no século XIX, e a partir daí a tecnologia só foi evoluindo, permitindo cada vez mais mecanismos de violação da privacidade individual, e é aí que o tema ganha importância, né? Me permita, Augusto, que exatamente quando a discussão do direito à privacidade, né, a premissa, há 110 anos atrás, era de que novas tecnologias e novas práticas comerciais reclamavam, há 110 anos atrás, um ajuste no direito, porque as pessoas não estavam protegidas com os direitos, vamos dizer assim, tradicionais, como de vida, propriedade, etc. E essa discussão gerou o direito à privacidade. Né? Isso há 110 anos atrás. Novas tecnologias e novas práticas comerciais. Imagina hoje com Big Data, né? Pois é, o mundo hoje, com o avanço constante da tecnologia, a lei está sempre correndo atrás de algum problema que surge, algum problema novo. Então, é nesse sentido que eu tenho, às vezes, algumas preocupações em relação à lei, né? de se tentar prever coisas que ainda não aconteceram, e, às vezes, a sensação que eu tenho dessa legislação toda é que o legislador mesmo não sabe, né? Há algumas ressalvas que ele cria na lei, aparentemente ele não sabe qual é o impacto que essa lei vai causar na sociedade ainda, e isso vai ficar para interpretação, né? Desculpem, Cíntia, Aline. Não, é importante mencionar a criação do órgão competente para fiscalizar, regular. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive foi o tema da minha livre docência aqui na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, o Marcassini participou da banca, fez excelentes sugestões, e esse órgão foi criado pela lei, e aí houve toda aquela polêmica, o veto, depois a medida provisória, no final, em dezembro de 2018, trouxe e reinseriu os artigos, e a lei até ficou um pouco estranha, né, porque são números e letras,
em razão dessa reinserção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aqui eu queria só destacar que esse órgão ele é fundamental. Por exemplo, na França, o órgão semelhante francês, CNIL, ela existe desde a década de 70, 78, e tem desenvolvido um papel fantástico para esclarecer a sociedade, regular o tema, porque é um órgão multissetorial, então participam representantes de diversos setores da sociedade e contribuem de maneira valiosa. Então, a autoridade, depois, a medida provisória foi convertida em lei, em julho do ano passado, e a gente espera, efetivamente, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha a ser criada, né, indicados os diretores, porque a ela cabe, a lei fala, compete à autoridade regular, e essa centralização da regulação num órgão só, eu acho muito importante para as empresas terem uma segurança para onde devem olhar quando elas tiverem dúvida com relação a, vamos supor, anonimização. A lei fala em anonimização, mas não fala quais os processos. Então, a autoridade nacional precisa regular, esclarecer. Eu acho que é anonimização para as pessoas que estão ouvindo. A anonimização é quando se aplica algum processo tecnológico que desassocia a informação do seu titular. Então, você não consegue identificar o titular que aquela informação diz respeito. Mas aqui eu queria fazer um alerta. Cuidado, porque já tem diversos estudos científicos que demonstram que a anonimização ela não existe, porque é possível, por exemplo, com uma série que você assista na Netflix, uma playlist do Spotify e algum dado da sua rede social, consegue identificar. Então, assim, o tratamento desse volume de informações, como a Aline aqui bem colocou, Big Data, inteligência artificial, você consegue rastrear e identificar a pessoa. E, por isso, o Regulamento Geral Europeu, hoje, ele fala em pseudonimização. Pseudonimização é quando você cria um arquivo separado, e nesse arquivo separado tem informações que, aliadas ao banco de dados, você reidentifica. Então, tem que ser mantido separado esse arquivo e com segurança. Então, tudo isso a ANPD precisa explicar. Alguns prazos que a Aline colocou, a lei fala do prazo para o direito de acesso, e direito à correção não tem prazo, e tem vários outros direitos, como a portabilidade de dados, é um direito importantíssimo. O que seria esse direito, doutor Marcos? Inspirado naquela portabilidade de número telefônico. Então, você tem uma determinada rede social, ou uma aplicação de internet, por exemplo, e você quer utilizar uma outra aplicação que surja. Só que você não quer migrar toda a sua lista de amigos, fotos, grupos. Então, você quer que isso tudo seja transferido de uma maneira operacional, que a gente fala o critério de interoperabilidade, que a lei também não explica, porque isso depende mesmo do avanço tecnológico, então isso virá com a regulação da ANPD, mas esse é um direito importante para a autodeterminação informativa, porque a pessoa pode escolher, quero essa rede social, agora não quero mais, quero outra, e isso tudo é viabilizado pela portabilidade de dados, ou mesmo uma pessoa que fez exames clínicos num laboratório a vida inteira, aí tem aquele mapa da evolução clínica. Às vezes a pessoa pensa, eu não vou para outro laboratório porque eu já tenho toda a minha evolução nesse laboratório. Ela tem o direito à portabilidade de dados, que esse laboratório envia a outro, de maneira segura, obviamente, e operacional, essas informações para que um outro laboratório possa ter essa evolução clínica da pessoa e continuar. Aline, deixa eu perguntar. Você, na Europa, você tem dados que são tratados como mais sensíveis e outros menos sensíveis. Os mais sensíveis têm mais restrições de coleta, né, e circulação, mas a própria coleta é proibida, dependendo do dado, inclusive proíbe-se. Por exemplo, questão racial. Questão racial é um dado extremamente sensível e não tem por que ser coletado. Outros dados são sensíveis, saúde, também muito sensíveis, mas dependendo do que está acontecendo, por exemplo, o exame médico, o dado se permite acolher. Você tem como se fossem círculos concêntricos, né? Eles vão se ampliando. Enquanto você tem uma parte central que é proibido, e aí eles vão se ampliando até aquelas partes que são consideradas menos sensíveis.
A lei brasileira também prevê isso, prevê dados que são proibidos de ser coletados, dados que podem ser coletados em situações especiais e outros dados que têm uma circulação mais liberada. A nossa lei, eu acho que é importante primeiro trazer que ela regulamenta, então, um tratamento de qualquer dado pessoal, né? Qualquer informação que é relacionada a uma pessoa identificada ou identificado. E aí ela traz, sim, essas categorias, que é o dado que a gente chama de dado comum, né? Então, meu nome, meu CPF, até meu dado bancário. E aí o dado pessoal sensível, que é um rol taxativo na lei, entendo eu, né? Que traz, então, origem racial, origem étnica, dado de saúde, dado de vida sexual, dado genético, que são informações que podem acabar gerando um abalo íntimo, se, enfim, compartilhadas ou utilizadas de forma abusiva, um pouco mais fortemente para o íntimo do que o outro dado, que é o dado mais genérico. Mas, de qualquer forma, as duas merecem proteção. O doutor Marcassini, ele trouxe muito bem que no artigo 7º a gente tem as hipóteses que autorizam a gente a tratar dados, né? Então, tem consentimento, mas não só consentimento, a gente tem muitas outras, temos legítimo interesse, temos obrigação legal. E aí, no artigo 11, a gente tem também as hipóteses, as bases legais, que a gente chama, que autorizam o tratamento dos dados sensíveis. Elas são um pouquinho diferentes, e é assim que a gente consegue regular um pouco mais aprofundadamente esses dados que são mais sensíveis, né? Então, você vai primeiro precisar tratar com consentimento, ou sem o consentimento, se for necessário, para cumprir uma obrigação legal, indispensável para uma política pública. Então, existe sim uma dosiometria aqui dizendo de como que eu trato dados que têm essa sensibilidade mais apurada. Mas, só para também trazer para o tema, na LGPD, às vezes as empresas veem assim, né? Nossa, a LGPD veio para barrar negócio, a LGPD vai atrapalhar meu marketing, a LGPD eu não vou mais tratar dado do jeito que eu fazia antes. E não é isso, você vai continuar a tratar o dado, né? Todos os dados poderão ser tratados, desde que você, de fato, siga a LGPD, os princípios e uma base legal adequada. Gustavo, um dos problemas que nós temos, quando se fala de dados, é a atualização desses dados, né? Na Europa é comum nas legislações aquele que assume a criação de uma base de dados, ele tem que informar onde ele vai coletar os dados, né? Como ele vai conseguir obter a autorização daquele que é o titular dos dados, a responsabilidade pela guarda desses dados, para que se terceiros não possam invadir esses dados, da comercialização, do tratamento, que às vezes o dado individual ele é simples, mas com a soma dos dados simples, individuais, né, num tratamento informatizado, né, tridimensional, acaba essa soma por si, o tratamento acaba significando violação da privacidade. E um dos itens é a atualidade, porque às vezes você coleta o dado, não atualiza, dado de, por exemplo, negativo, dado de informação de pagamento ou não pagamento de uma dívida, né? E aí a pessoa paga depois, quitou a dívida e a informação não continua existindo numa base de dados. Essas responsabilidades por conta da empresa estão definidas na LGPD? As empresas precisam manter dados atualizados também, né? Quer dizer, como a Aline colocou aqui, quer dizer, a empresa deve ter sempre uma preocupação nova agora, realmente, de manter os dados, guardar os dados, não compartilhar indevidamente os dados, dar as informações necessárias e manter esses dados atualizados também é uma questão realmente importante, porque se esses dados são, às vezes, utilizados em detrimento, vamos dizer assim, em detrimento da pessoa, porque são dados negativos, são dados, às vezes, desabonadores, há um dever também de se manter a qualidade disso, né? Evidentemente, isso vai causar aí um grande impacto aí nos negócios. Eu acho que o que eu gostaria de comentar a respeito a uma questão que a Aline falou, veja, as pessoas normalmente estão preocupadas aí com os big players, né? Geralmente essa é uma lei que tem a cara, o sabor, o cheiro dos big players aí da internet.
Agora, eu tenho assim, uma preocupação muito grande aí com a efetividade da lei quando nós pensamos no mundo todo, como ele é, né? O mundo não é feito só para dar o nome do Google, do Facebook ou da Amazon, né? Como os pequenos negócios, os médios negócios vão ser impactados aí por uma lei como essa. Quer dizer, essa é uma preocupação que acho que é legítima. Ninguém sabe bem que capacidade essas empresas vão ter de atender essas demandas todas. Porque, às vezes, estamos falando aí de empresas que têm lá uma planilha de Excel, não é? Ela não desenvolveu sequer uma tecnologia suficiente, ela não teve investimento suficiente, às vezes, para investir numa tecnologia para aprimorar o seu negócio, ela terá que investir nessa proteção. Então, são questões impactantes, como eu disse. A nova lei, essa nova lei, ela entra num momento, é uma lei necessária, não é uma crítica, mas nós temos sempre que fazer um contraponto aqui, né? Em que medida, não é, essa legislação está tentando adivinhar um futuro. Eu tenho feito sempre essa preocupação sobre essas leis todas sobre tecnologia. O legislador está tentando se antecipar demais ao fato, né? Nós nem temos um contexto muito definido. Mas, por outro lado, quer dizer, o direito mais fundamental que eu gostaria de ter, não falo nem da sociedade, eu falo, às vezes, até com um certo egoísmo, é o direito de não dar os meus dados, né? E o governo aqui no Brasil é o primeiro a criar o CPF, a transformar o CPF num número único, né? A gente discutiu muito isso na comissão, né, Marcos? O CPF é um cadastro do contribuinte que se transformou em documento de identificação civil. Quer dizer, era um número de controle do contribuinte, de pessoa física, de imposto de renda, que se transforma, de repente, num número de identificação civil, cuja atribuição nem é do governo federal, a identificação civil é competência estadual. Nós observamos esse processo que foi aí comendo pelas beiradas. Hoje ninguém consegue fazer absolutamente mais nada sem entregar o número de CPF. Você não entra nem no condomínio, mas você vai num condomínio privado qualquer, lhe pedem o número do CPF e batem uma foto sua. Então, esse direito que eu gostaria de ver implementado em primeiro lugar, que é o direito de não dar dados desnecessários a qualquer negócio, a qualquer atividade que eu vá praticar. Porque depois que os dados são transformados em bits, né, em zeros e uns, acho que nós escrevemos isso uma vez, né, que bits não podem ser aprisionados, né? Eu tenho um ceticismo muito grande sobre a proteção àquele bem jurídico, né? Porque a proteção, o fim todo dessa lei é proteger a nossa privacidade, a minha, a sua, da Cíntia. Então, eu temo que uma legislação como essa acabe apenas criando um invólucro, aí, vamos dizer assim, uma dificuldade aos grandes players que vão conseguir dar, né, se resolver com isso, mas que o resultado final para a nossa privacidade seja pífio. Eu tenho esse receio. Quer dizer, seja uma lei, porque é uma lei instrumental, né? Nós temos que pensar nisso. É uma lei que protege, que incide sobre instrumentos, não é uma lei que define direitos diretamente. Ela está criando proteções instrumentais, porque o direito último a preservar é a privacidade. Eu tenho muita preocupação com essa proliferação de leis meramente instrumentais, porque você cria proibições instrumentais que vão ser atendidas por quem cumpre a lei, normalmente, né? Então, as pessoas que estão preocupadas, os grandes players, esses que cumprem a lei, vão seguir a lei. Agora, aquele que está querendo cometer uma infração mais grave, né, ele não vai ser inibido com aquela proteção instrumental, né? Então, eu tenho um pouco essa preocupação de um certo ceticismo da minha parte. Eu sou um cético, desde que nasci, eu acho. Então, eu tenho um pouco essa preocupação sobre os resultados práticos disso. Quer dizer, será que nós estamos movendo uma montanha para obter resultados significativos em proteção à privacidade? Pois, como eu disse, o governo estava aí. Veja, uma coisa que me deixou indignado: crianças passaram a ter que ter CPF. Você já nasce com CPF, só falta carimbar na testa o nome das pessoas, o número das pessoas, né? Então, num cenário como esse,
de que adianta proteger os dados depois? Quer dizer, se o governo estimula a criação de um número único, começou aí pelo Enem, ENAD, esses exames aí públicos, começaram a exigir que as crianças tivessem um CPF para poder se cadastrar nessas coisas. Adolescentes. Hoje a pessoa já nasce e já ganha um CPF. O CPF é cadastro de pessoa física do imposto de renda. Quer dizer, por que uma criança de 2 anos que não paga imposto de renda tem que ter CPF? Então, esse cenário é um pouco paranoico, né? Um pouco esquizofrênico. Né? Quais são as responsabilidades do Estado nas bases de dados? E essas trocas de informações, né, entre Estados, municípios, União, por exemplo, na questão fiscal. A lei interfere nisso ou não interfere? O Estado está quase que livre, leve e solto aí, né? Cíntia, só para a gente dar um pouquinho. Vamos Cíntia. A lei, assim, como o Dr. Marcassini colocou, o Estado tem uma seção que trata sobre obrigações do Estado no compartilhamento de informações. Então, a lei se aplica ao Estado com algumas ressalvas, por exemplo, questões relacionadas à soberania nacional, mas aí a própria lei fala, regulados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque é um perigo a gente pensar que essa segurança nacional pode ensejar o que a gente viu em 2014, os escândalos noticiados por Edward Snowden, em que havia uma supervigilância pela Five Alliance, por alguns países, em que monitoravam e coletavam informações das redes sociais, e-mails, enfim, de pessoas sob fundamento de segurança nacional. Então, a segurança nacional tem que vir regulamentada, e a gente espera que a autoridade nacional possa contribuir com isso. Mas, no mais, o Estado, ele responde, eu entendo, pela forma da lei, como todo agente de tratamento de dados pessoais, ou seja, se o Estado estiver na condição de controlador ou operador, ele responde. Isso, pela lei, eu acho que é claro. O que desde que não seja segurança nacional ou alguma exceção... Política pública. Então, assim, e a responsabilidade... Está fora? Mas é uma expressão vaga, né? Política pública. Está fora, política pública está fora. É uma base de tratamento, é uma regra das bases de tratamento, e também quando a lei trata especificamente no artigo 23 de proteção de dados tratados pelo Estado, a lei enfatiza bastante o compartilhamento de dados. E aí o Estado responde, e pela Constituição Federal, artigo 37, a responsabilidade é objetiva, porque hoje muito se discute, a responsabilidade na LGPD é objetiva ou subjetiva? Eu não tenho dúvida que pela estrutura da norma é objetiva, porque a gente tem o artigo 42 que fala que responde, o artigo 43 com excludentes de responsabilidade civil. Eu só tenho lógica de estabelecer excludentes de responsabilidade civil se ela for objetiva, porque se for subjetiva, ausente culpa, não responde. Então, para mim, não há dúvida sobre isso. Mas quanto ao Estado, a responsabilidade é objetiva até por força da Constituição. Só um comentário, eu acho que sempre a gente está voltando na necessidade da autoridade, né, de regulamentar. Então, todos os nossos comentários acabam tocando nisso. Inclusive, o livro que acho que a Gabriela comentou, eu escrevi justamente sobre Big Data e a pandemia, né? Então, os dados do Covid, que eles precisam ser tratados, mas como que eles vão ser tratados? E seria muito bom, é até temerário a gente não ter uma autoridade nesse momento para guiar a gente, né? E é ela que vai precisar regulamentar como é que vai ser que as pequenas empresas, as startups, vão conseguir se adequar, porque, de fato, como o Dr. Marcassini falou, como é que uma pequena empresa vai conseguir construir todo esse arcabouço tecnológico, processual, que às vezes é necessário? Então, a autoridade, ela tem que ser constituída quanto antes, né? Os nomes têm que ser de fato definidos para que a gente tenha uma orientação aqui no Brasil. A gente não tem a cultura de proteção de dados, né, no país, a gente dá nossos dados muito facilmente, por troca de qualquer descontinho, às vezes nem desconto ganha, a gente já está dando dado pessoal livremente. Então, é muito importante a gente se conscientizar. Até convido vocês aí a fazerem uma pesquisa do próprio nome no Google, às vezes também utilizar um site que chama Have I Been Found, para ver se seus dados já foram vazados, se você tem que trocar sua senha,
para a gente começar a olhar um pouquinho com mais de cuidado para o que a gente faz com as nossas próprias informações, porque elas têm muito poder. Vamos voltar para a Cíntia, só para esclarecer para as pessoas que estão acompanhando. Você falou do controlador e do operador. Explica a diferença, por favor. A lei traz as figuras que ela denomina agentes de tratamento de dados. O controlador, ele dita as regras do tratamento de dados pessoais. Por exemplo, quais informações coletar, como será feito o tratamento de dados, o padrão de segurança. Então, o controlador define, ele toma as decisões sobre o tratamento de dados. O operador coloca em prática. Por exemplo, o Dr. Marcassini trouxe a questão dos condomínios. O condomínio, por exemplo, ele é um controlador, quando ele usa aparatos de segurança. Então, ele contrata uma empresa de segurança, e geralmente usando biometria, mas nem sempre, mas usa bastante, eu tenho observado, e essa empresa de segurança vai colocar em prática isso, vai coletar a biometria, qual documento. Então, o operador e o controlador são agentes de tratamento. E os dois respondem solidariamente pela Lei Geral de Proteção de Dados, e aí tem algumas regras assim de regresso, né? Por exemplo, se o controlador responde, se ele tem ou não direito de regresso contra o operador, aí vai depender se o operador seguiu fielmente as instruções dadas pelo controlador. Então, essa ideia assim, de esses sistemas de compliance e contratos entre controlador e operador tem que ser bem alinhado entre as empresas, pela essa questão de responsabilidade. Eu vou só fazer registro de outros nomes que estão conosco, o querido Ricardo Hiroshi, o Flávio Marques Alves, de Rio Preto, o Antônio Marazzi, o querido Silvano Cova, que foi meu grande companheiro da FEBRABAN, foi diretor jurídico da Serasa, conhece muito esse tema, o Augusto Moraes, Jaqueline Crespo, a Joselândia Oliveira, o Adonias Zen, bastante gente acompanhando e manifestando aqui. Aline, conta um pouquinho de um projeto, eu estava vendo aqui, que você criou, você ajudou a criar, que leva conhecimento de privacidade e proteção de dados aos jovens, juventude privada. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. É uma honra poder falar um pouquinho dele. Ele na verdade, nasceu recentemente. Eu sou uma das cofundadoras, junto com a Adriane Loureiro e o Fábio Aspes. É justamente tudo que a gente está falando aqui, né? No Brasil, a gente não tem a cultura de proteção de dados, a gente se submete a uma superexposição e não sabe o que acontece com esses dados pessoais. A lei, ela regulamenta o que as empresas têm que fazer, mas as pessoas têm que estar conscientes. Nós temos a consciência do que significa dar os nossos dados para alguém, né? Então, esse projeto, ele é muito importante, entendo eu, para a gente começar a pavimentar essa construção de uma cultura no país. A gente está dando aulas em escolas para os jovens e criando materiais para educadores, pais responsáveis, para que eles possam ensinar, e a gente também está ensinando, as noções de privacidade, proteção de dados e cidadania digital para os jovens. Então, esse projeto convido vocês a conhecerem também. Juventude Privada. Bacana, bacana. Nós estamos nos aproximando do final, passou muito rápido nessa horinha. O Augusto tinha falado, passa rápido, parece que a gente começa e acabou. Muito. A Cíntia falou da questão digital, né? Eu lembro de uma lição que o Augusto dá em relação à entrada de dados, né, para a identificação das pessoas, né? E que tudo para o computador é uma sequência de zeros e uns, né? E o risco de dado digital e amanhã ser responsabilizado por ingressar num prédio indevidamente, sendo que para o computador não precisa digital propriamente, basta inserir a sequência de uns e zeros representada por aquele digital, né, Marcassini? Augusto. Sim, é a prova, né? O problema da prova digital é outra preocupação. Aliás, foi a minha primeira preocupação aí quando eu comecei a enveredar aí por algum estudo sobre informática, era, vamos dizer assim, na essência da discussão, o ponto central da discussão é saber por que acreditar numa informação dada por um computador, né? Porque, às vezes, as pessoas tratam aí uma informação que vem de um computador como uma verdade absoluta, uma verdade inatacável, né? Veja, se eu anotar alguma coisa numa folha de papel,
aquilo pode ter a mesma veracidade do que está no computador, porque o computador é operado por alguém, é operado por alguém que desenvolveu o sistema, ele processa as informações com base no software que foi feito por alguém. Então, quer dizer, se não bastasse aí os problemas oriundos aí desse alguém que controla o computador, ou controla o software, ou desenvolveu o software, ainda temos os outros problemas daqueles que podem ter quebrado a proteção disso tudo e alterado o software, os dados e tudo mais, né? O CPC tem umas regras curiosas ali, né? Aquela coisa de banco de dados, né? A informação documental que vem do banco de dados. Quer dizer, bom, banco de dados pode ser o celular de alguém, qual a fidelidade, qual a credibilidade desses dados, a norma não passa longe de tentar esclarecer isso. Quer dizer, fala-se na expressão banco de dados como se o mero fato de aquilo estar num formato digital já é expressão da verdade, né? Então, essa é realmente uma preocupação. O caso dos zeros e uns... Uma consequência desse debate, né? Isso tudo é uma consequência desse debate, né? Sim, por que acreditar? Eu tenho lá os meus estudos todos aí, mas a essência deles é por que acreditar no computador, né? Ele não é um... Agora, com inteligência artificial, ainda por cima, né? Eu lembro de um acordo, década de 80, quando comecei a estudar essa questão da informática, né? Eu me deparei com um acordo onde ele chegou no limite de aplicar a multa processual por litigância de má-fé, de um recurso contra o cálculo. É muito engraçado, contra o cálculo do INSS. Uma discussão, o INSS apresentou um cálculo, né, de benefício e tal, e o advogado, através do advogado, impugnou esse cálculo. E o juiz achou um absurdo, porque como é que se faz impugnação num cálculo feito por computador? Não podia. Chegou no limite de condenar a parte a litigância de má-fé, porque que ousadia contestar um cálculo feito por computador. E agora, com a história da inteligência artificial, podem acreditar. Essa ideia de que há coisas que são simplesmente inacessíveis para o conhecimento humano e, portanto, nós não podemos brigar contra elas, vai começar a aparecer. Eu quero agradecer a todos, nós já chegamos aqui às 11 horas, eu sempre assumo o compromisso de que teremos o limite de 11 horas. Quero registrar também a presença da querida amiga Lúcia Moraes, da Vera Silvia Ramos. O Augusto Moraes perguntou se vai ficar gravado. Sim, os vídeos todos ficam aqui no Facebook e depois sobem para o meu canal no YouTube, onde estão depositadas todas as conversas entre amigos desde o primeiro dia. Vou passar a palavra para todos, para falar sobre o tema que quiserem, sem controle do horário, mas já com esse pouquinho de tom de despedida. Aline, obrigado, querida, por ter participado. A palavra está com você, para a sua manifestação final. Eu que agradeço, é uma verdadeira honra para mim, de verdade, estar aqui com grandes nomes do direito que eu admiro tanto, e eu acho que a gente está como sociedade aprendendo, então a gente tem que mesmo compartilhar, então é muito importante esse trabalho que você tem feito de compartilhar, e eu estou feliz de estar fazendo parte aqui dessa história. Obrigada. Obrigado. Cíntia, também muito obrigado por ter participado. Você que está na Ribeirão Preto, que essa terra é tão bonita, tão agradável. É muito bom participar, fiquei muito feliz, e é um tema super importante, até parabenizo por essa iniciativa, eu estava assistindo as lives, você assistiu uma, depois, essa também é interessante, aí assiste outra, temas dos mais variados, então, realmente uma honra participar, obrigada. Você dá aula lá na Faculdade de Direito do Ribeirão, né? Da USP, né? Isso, Direito Civil. Você sabe que eu tenho uma ligação, porque o primeiro diretor da Faculdade de Direito foi o Poveda, o Inácio Poveda. O Inácio Poveda era amigo pessoal, também da nossa comissão, lá de 98 de informática. Ele estava com a gente lá em 98. Outro que vai ganhar o diploma também. Mas o Inácio era meu amigo, nós jogávamos bola juntos. Todo domingo nós nos encontrávamos para jogar futebol juntos. E essas coisas da vida. Quando foi formada a primeira turma, que foi a turma de 2012, a festa que foi de 2013, o Inácio estava como diretor da faculdade e eu compareci como presidente da OAB de São Paulo.
Eu mas participei, olha, eu era presidente da comissão de pesquisa, eu lembro, nossa. mas olha essas coisas da vida, né, que são tão legais. Né? Os dois amigos se reencontram numa solenidade de... E a Faculdade de Direito é maravilhosa, é muito, muito boa, é muito moderna e vale a pena conhecer. As estruturas, o auditório é maravilhoso. Né? Já dei algumas palestras no auditório, o auditório é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. Não, mas é demais. Né? Faculdade. E Ribeirão Preto é uma delícia, como cidade. Augusto, obrigado também por ter participado de mais desse encontro. A palavra está com você para fechar com chave de ouro assim, nossa conversa entre amigos. E lembrando, quando eu olho para a Cintia e para a Aline, e olho para o Augusto, eu digo, gente, nós somos jurássicos mesmo. Augusto. Pois é, lembrando o que vocês falaram, realmente a Faculdade de Ribeirão Preto está muito bem montada, um lugar muito bonito. Eu fui lá fazer 2 bancas já na vida de livre docência, uma das quais da Cíntia. Aliás, aproveito para dizer, aí, não sei se a Cíntia permite, nas conversas agora, um pouquinho antes do nosso bate-papo, ela me disse que está concorrendo a professora titular do departamento, né, com outra tese muito interessante sobre essa tecnologia, que são os carros autônomos. Eu participei de 2 bancas da Cíntia, de doutorado e de livre docência, as 2 falando sobre temas tecnológicos. São realmente todos muito interessantes e variados. Né? O importante é que a Cíntia fala de temas variados, não só a mesma tecla. Né? Vários, ela navega bem pelos temas de tecnologia. Bom, para encerrar aqui, eu gostaria de dizer que eu tenho essa preocupação com privacidade até em causa própria. Eu sempre fui muito cioso aí das minhas informações, dos meus dados. Até costumo, às vezes, não vou alongar muito, mas contar um episódio pessoal de que lá quando minha filha era nenê, né, eu fui colocado na fila pela minha mulher para trocar uma roupinha e me pedem o meu CPF. Eu criei uma confusão na loja ali, porque eu não quis dar meu CPF. Num dado momento, eu virei para o atendente e falei, eu não quero que vocês saibam que eu tenho uma filha mulher com 6 meses de idade. Né? E bati o pé ali, não entreguei. Agora, só que isso já faz tempo. Hoje pede o CPF da sua filha. Né? Pois é, hoje o governo me obrigou a dar o CPF para tudo quanto é lado. Não tem. Então, eu tenho um pouco aí, talvez, o peso da idade e o cansaço. Eu perdi um pouco o ânimo com esse tema, num certo sentido pelo menos aquele ânimo político, né? aquele viés político que eu tinha, aquele fogo que eu tinha de brigar contra essas coisas, porque aparentemente nós fomos vencidos, quer dizer, os nossos dados já estão por toda parte. Né? Foram cadastrados em todos os condomínios em que eu entrei na minha vida. Então, nós teríamos que ter uma visão um pouco mais séria sobre o problema, sobre como proteger a privacidade. É nesse sentido que eu tenho ali as minhas dúvidas, as minhas incertezas sobre como regular isso, porque o foco, insisto, o foco não é criar meras regras instrumentais, né? O foco seria proteger os meus dados, a minha privacidade, contra a bisbilhotice, porque, como foi colocado aqui, meras informações, às vezes banais, quando colocadas em quantidade, quando cruzadas, permitem traçar padrões de vida da pessoa, padrões das preferências pessoais, das ideias, talvez até políticas, da visão de mundo das pessoas. Então, é esse tipo de perfil que pode ser construído, que é vamos dizer assim, o motivo principal de uma proteção. Quer dizer, evitar que isso seja possível, né? Que alguém possa reconstruir em escala nacional, mundial, o perfil das pessoas todas, porque isso eu tenho menos preocupação em receber propaganda do que com aquilo que os governos podem fazer com isso. Né? Via de regra, todo o mal histórico, né? O Marcos lembrou bem, isso nasce na Europa. A Europa criou vamos dizer assim, é pioneira nisso porque ela tem essas marcas do passado. No entanto, que nos Estados Unidos a legislação sempre foi mais flexível nesse sentido, porque talvez o americano não carregue esse peso, esse rancor de um lado, esse peso na consciência do outro, que o alemão tem. Né? Então, esse é um fato estritamente político. Eu gosto de tratar desse tema muito mais sobre o prisma político até do que sobre esse prisma essa é uma comercial. Questão sabe? Que envolve, de fato, diversas facetas, mas é um tema não é do futuro, não, do presente. Né?
construído a partir de um passado que não teve essa preocupação. Eu quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que amanhã teremos outra conversa entre amigos, 10 horas. Nós falaremos sobre ensino jurídico. Conversa amanhã também às 10 horas da manhã, amanhã na sexta-feira. Agradecer a todos pela participação. Aqueles que estão nos acompanhando, gostaram, lembrem de curtir a página, compartilhar nossos vídeos para que outras pessoas também possam ter acesso às informações tão importantes como a de hoje. Um abraço a todos. Bom final de quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, Boa tchau. tarde, tchau, tchau. Até mais, Cíntia. Até mais. Tchau, tchau. Ops. Vamos desligando aí. Deu um probleminha aqui no computador aqui. Mas podem sair, já. Podemos ir saindo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Cíntia. Tchau, Aline. Até mais. Tchau, Até mais. professor. Tchau. Eu não estou conseguindo sair. Ela virou. Pronto. Era um pouquinho só. Ela virou, é engraçado. Eu não sei o que aconteceu aqui. Aí que já sai. Agora sim.